Star Wars, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Django Cast. E hoje trago um convidado super especial, alguém que eu sou muito fã e aprecio bastante nas redes sociais e também foi meu professor no CEARTE. Portanto, convosco o professor Vidal Filipe. Muito obrigado por ter aceito. Obrigado. É um prazer ter o grande mestre Vidal cá. Muita gente em casa não o conhece, com certeza, e muita gente também o conhece. Mas ainda assim, gostaria que fizesse uma pequena introdução pessoal sobre quem é o Vidal Filipe, ou o professor Vidal Filipe. Muito bem. Eu me entusiasmo com Pemba, Limbondo. Eu disse que sou entusiasta com Pemba, Limbondo. Filipe Arthur Vidal é um nome colonial, é um nome que me foi dado por resultado de que do nosso país ter se tornado independente, em vez de ficar livre completamente. Então, apresento-me socialmente por este nome, Filipe Arthur Vidal, não é? Mas não é o nome que devia ser chamado. Vamos começar a nossa entrevista assim. Estou como professor de História da Arte, Antropologia e Teoria das Artes no CEARTE. Certo. Já trabalho no sistema do ensino das artes, ou no subsistema do ensino das artes, sobretudo no ensino médio, há mais de 21 anos. Comecei a fazer isso nos anos 2004, 2005, ainda nas antigas escolas de arte, na INAP. Eu dei aulas no sistema, ainda quando existia a INAP, a Escola Nacional de Artes Plásticas, dei aulas na Escola Nacional de Teatro e também dei aulas na Escola Nacional de Dança, não é? E mais tarde, quando o CEARTE abriu, também trabalhei na coordenação de música, ou seja, já passei por todo o circuito, e mesmo até no cinema, por todo o circuito das escolas de arte. Também sou artista plástico, sou fundador e presidente e grande mestre da Ankyo, e das suas ordens, Angola Kemet Yoga, e das suas ordens e fraternidades que existem oficialmente. Saímos em Diário da República desde 2019. Sou professor de yoga kemético, sou também astrólogo, panafricanista também e, portanto, historiador e antropólogo de formação, e trabalho nesta área também. E, portanto, fui militar do quadro permanente das Forças Armadas. Neste momento, definitivamente, já a ir para o quadro da reserva. Entrei nas Forças Armadas desde o ano 1999. Portanto, esta um bocado esta minha apresentação, não é? Bem, como professor de arte e também como artista, como define o conceito de arte no contexto acadêmico e no contexto popular? Bom, por ser professor, vou ser obrigado a ir para o contexto científico da arte, não é? Certo. A arte vem do latim ars, não é? Forma de fazer ou forma de elaborar alguma coisa, mas a definição de arte, ela portanto, tem um sentido lato e um sentido, portanto, um sentido mais abrangente e um sentido mais restrito, lato e restrito. Quando se fala de arte, toda atividade humana ou toda atividade feita pelo ser humano, ela pode vir se tornando uma arte. Daí que nós falamos, por exemplo, arte da culinária, arte da mecânica, artes militares, artes marciais, enfim, quando nós atingimos um nível mais elevado no métier, ele pode se tornar, num sentido lato, numa arte. Num sentido restrito, quando nós estamos a falar de arte, no que o latino diz, não é?
Vamos começar por aí, o latino e o grego. A arte se refere, portanto, a toda aquela capacidade que o ser humano tem de, através de três níveis da arte, através do princípio da imitação, criação, da imitação, expressão e criação, de criar o natural e o sobrenatural, não é? Através da invenção, da mania, da argúcia, do jeito, etc. Então, esta é a definição concisa, portanto, da arte. E quando estamos a falar da arte, nós estamos a falar das manifestações artísticas. Certo. Estamos a falar das manifestações artísticas, sejam as manifestações planimétricas, aquelas que têm 2 dimensões, as manifestações volumétricas, aquelas que têm 3 dimensões, as manifestações cinéticas, aquelas em movimento, quando nós estamos a falar das artes plásticas. Quando nós estamos a falar, portanto, da música, nós estamos a falar das manifestações artísticas, portanto, performativas sonoras. E temos ainda as manifestações artísticas performativas, portanto, performativas corporais. Estamos a falar da dança, não é? Estamos a falar da dança e, portanto, tudo isso está ligado às artes. Esse é o grande campo da abrangência das artes. Boa, boa. Quanto à questão da arte, a questão da origem da arte, ainda é um pouco debatido ou discutível. No seu ponto de vista, como professor de História da Arte, de onde surgiu a arte? Será que a arte surgiu mesmo em África ou aí na Europa? Uma pergunta Qual é a origem da arte? Uma pergunta bem feita. É o seguinte. Os factos, normalmente a história é feita de factos, não é? Certo. E existem 3 conversas aqui que não foram os africanos que criaram. Vou voltar a trazer aqui de novo neste podcast. Okay. Primeiro agradeço e vou já agradecer pelo convite que me fizeram, não é? E estou muito feliz porque hoje vamos falar de um tema que eu sempre queria falar publicamente, Okay. de forma extensa, que é também da minha área de especialização e de atuação, que nunca tive a oportunidade para fazê-lo, por isso agradeço muito isso. Portanto, e esta oportunidade, o que eu estava a dizer? Existem 3 conversas que o Ocidente nos traz. A primeira conversa é que as 2 grandes conversas, eles disseram África berço da humanidade e África berço da civilização. Mas eles só falam do berço da humanidade, não falam da civilização, não é? Mas é assim, não se devia dizer só África berço da humanidade, tal como diz o professor Teofilo Benga. Nós estamos com um problema em África, que é o problema do léxico, a guerra da linguagem. Nós deveríamos falar África, origem da civilização, África, origem da humanidade, mas existe uma outra origem que a África é, porque a África é pai e mãe da humanidade. Okay. Quando se diz África, quando se fala de origem, estamos a falar, portanto, da gota de esperma, né? Porque a origem se refere sempre à gota de esperma, certo. E o berço se refere sempre ao útero, certo? Exatamente. O útero está a falar de quem? Está a falar da mãe. A origem está a falar de quem? Está a falar do pai. África é pai e mãe da humanidade. Então, África é origem e berço primeiro da vida, toda a vida vegetal, vida animal, a vida infracelular, a vida atômica, a vida espiritual até. Há algumas ordens místicas e espirituais lá fora, algumas sociedades de conhecimento que dizem que o berço da humanidade, o berço espiritual da humanidade está no Japão. Não é verdade, não é possível ser no Japão, ok? Está em África, e um dia podemos falar disso. Depois temos o África, berço e origem da humanidade. O ser humano tem origem em África. Os 8 tipos humanos principais, não é? Que surgiram na humanidade, surgiram na Terra, surgiram aqui em África, e destes 8, só 2 é que migraram para fora,
deram origem a outras raças ou tipos humanos. Depois temos uma outra conversa que é África, berço e origem da civilização. Nós temos aqui um outro problema, enquanto historiadores, que é o problema da periodização. Quando a Europa, depois, por via da Revolução Industrial, da Revolução Militar, com a Revolução Francesa, e com o Iluminismo e o Enciclopedismo, e a Europa tomou conta dos espaços vitais do planeta através da navegação, do sistema da telassocracia, porque a Europa começou a navegar a partir do mar, a partir da telassocracia, só por causa do mar. E eu costumo dizer até hoje que a fragilidade de África continua sendo no mar, nós continuamos sendo governados através do mar, não é? Mas isso são conversas de geoestratégia que não vêm para aqui dizer ao caso. A questão é a seguinte, nós, quando a Europa tomou conta militarmente do mundo, eles decidiram também criar uma narrativa de como o mundo foi criado. Para além de trazer um bibliocentrismo, que é nós termos em conta, ou termos a perspectiva da vida a partir da Bíblia, eles também criaram a periodização histórica. E na periodização histórica, os europeus decidiram periodizar a história em Idade da Pedra, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Não está certo. Não é verdade essa periodização. Não é mesmo. E depois, na periodização, eles decidiram colocar os estágios de evolução do ser humano. Primeiro, eles vão dizer o seguinte, que na Idade da Pedra nós estamos a falar em idade primitiva, em povos primitivos, certo? E ele chamou os outros povos, por exemplo, nós que somos a origem da humanidade, em Australopithecus. Australopithecus é uma forma muito bonita e muito suave de chamar macaco do sul, porque o ser humano veio do sul, Austro, sul, piteco, macaco. Mas quando se fala deles, eles vêm falar de homo, tá vendo? Então, ele está a esquecer que o chamado homo, e ele fala que existiu um ser humano antes do Homo sapiens, porque o Homo sapiens sapiens é africano, que é o Homo neanderthalensis. Acontece que o Homo neanderthalensis não existe antes do Homo de Broken Hill, que surgiu também daqui da África. E não é possível haver um Homo neandertal branco, originalmente, porque o ser humano nasceu nos trópicos, tem sangue quente, tem que desenvolver a melanina. Isso é ciência. Ora, por que eu quero dizer isso? Quero dizer isso porque para falarmos da arte e da origem da arte, nós temos que ir na Idade da Pedra. Aonde é que estão as imagens mais antigas da arte? Estão em África. Sim. E estás a ver, e não somos nós que estamos a falar disso, são eles próprios. No ano passado, a Royal Society, porque eu acompanho sempre as buscas deles sobre ciência, eles conseguiram dar conta, a Royal Society disse que as imagens mais antigas de arte se encontram em África e têm entre 160 mil anos a 78 mil anos antes de Jesus Cristo. Ora, veja, mesmo as imagens da Idade da Pedra mais antiga da Europa existem em Lascaux, não é? As oficialmente falando, em 25 mil anos antes de Jesus Cristo. Veja que agora, há uns 4 anos atrás, o Jean Blanc, que é o maior paleontólogo do mundo, é um francês, disse que descobriu imagens de arte rupestre mais antiga da Europa que tem 40 mil anos. Melhor para nós porque nos favorece. Sabe por quê? Porque o homem branco só existe no planeta há cerca de 15 mil a 10 mil anos antes de Jesus Cristo. Não existia nenhum homem branco. Logo, enquanto professor de História da Arte e antropólogo que ensina a antropologia da arte, quero lhe dizer o seguinte, que a arte é convenção. Ninguém se pinta branco quando ele é preto. E vai ver que o lugar mais antigo do planeta, aonde se fez escavações para tirar o ocre para poder pintar,
Esse lugar existe há cerca de 38 ou 48 mil anos antes de Jesus Cristo. Sheikh Anta Diop fala disso nesse livro. Ok. Por exemplo, apresenta isso. E veja, ninguém pinta. Um primitivo não pinta. Só pinta alguém que quer deixar recados para quê? Para as próximas gerações. Então, a chamada arte rupestre é a primeira forma de civilização que nós tivemos. E quando nós vamos encontrar a arte rupestre na Europa e vamos encontrar as esculturas mais antigas da Europa representando mulheres pretas, estamos a falar de quê? Da escultura da Vênus de Brassenpuy, da Vênus de Willendorf e etc., que foram mulheres pretas esculpidas na Europa, porque os primeiros habitantes da Europa foram pretos. Logo, você está a falar de quê? Está a falar de civilização. Então, o primeiro contributo que os povos de África deram para o mundo ocidental e para o mundo oriental é a forma de nós fazermos arte que levamos para a Europa e para a Ásia. Logo, se nós somos a origem da humanidade, fomos os primeiros a criar pinturas e esculturas no mundo, qual é a dúvida de nós aceitarmos que, e até a linguagem foi criada aqui, porque a fala foi criada aqui. Se eu sou o berço da humanidade, a origem da humanidade, logo quer dizer que eu que criei a linguagem, e se eu que criei a linguagem, eu que criei a música. E não a música sem dança, porque a música e a dança estão interligados. Qual é a dúvida de nós aceitarmos que a África é a origem das artes? Ou as artes têm origem em África? Bom, eu vou deixar isso para que as pessoas, se quiserem acreditar, que acreditem. Se não quiserem, isso não faz diferença, porque verdade é verdade. Bem, quanto à questão da identidade da arte, ou a arte como identidade, a sua arte é africana por essência ou por escolha? Não pode haver escolha quando você tem identidade. Eu não posso escolher ser filho da Manuela, ou da Maquiade, ou da Maquiese, quando eu sou filho delas. Certo. Isso não me... ser africano, entre a identidade de ser africano e uma escolha, não é possível eu escolher ser africano quando eu já sou africano. Isso aqui são as formas de colonizar a nossa mente, colonizar o nosso espírito. Um africano é africano porque ele é. Nós hoje só falamos de escolha por causa de dois fenômenos que aconteceram aqui que nunca mais deveriam acontecer. Quais são esses dois fenômenos? Escravatura primeiro e colonização. E hoje estamos a viver uma etapa, a segunda etapa, a terceira etapa que vai depois da colonização, como dizia Frantz Fanon, como dizia Kwame Nkrumah, como dizia Sheikh Anta Diop, e até Agostinho Neto falou disso, que é a neocolonização. Eu sou africano não é por escolha, é porque eu sou mesmo e tenho identidade africana. Okay? Dizer que eu vou fazer uma arte africana por escolha, isso é, vou dizer assim, se me permitir, é mais do que uma estupidez. Isso é ir contra a nossa ancestralidade. É meio ofensivo. Não é meio ofensivo, é totalmente ofensivo. É você negar o teu DNA. E como é que podemos diferenciar uma arte africana de uma arte não africana? Tem detalhes? Simples. Tem detalhes sim. E a arte toda do mundo é arte africana, mesmo até a arte moderna, sabe? Vamos começar pelas artes plásticas e pela dança. A dança europeia, como é que era antes de haver a escravatura? Era uma dança de câmara. Era uma dança que os proprietários eram os reis. Vamos ver as artes plásticas na Europa. Quem que patrocinava as artes? Eram os reis, não é? E os reis escondiam essa arte, por isso é que tínhamos os salões, e temos até hoje os salões de exposição, onde a burguesia, porque a burguesia hoje em dia, mesmo até agora na Europa, é que compra as obras de arte, não é o povo que compra as obras de arte. Vai ver se as artes africanas não pertenciam ao povo. Vai ver no Egito Antigo, que é o lugar, não é a civilização mais antiga do mundo. Vai ver na Etiópia Antiga, vai ver em Meroé, na Núbia Antiga, se existe um artista que assinou as suas obras de arte. Não existe, mas todos sabem qual é a escola que fez aquela obra de arte, e a arte é pública. Então,
uma das formas de diferenciar a arte africana, portanto, primeiro é a própria língua, a história que essa arte, porque a obra de arte tem 3 níveis, tem 3 aspectos fundamentais quando estamos a falar de obra de arte. Nós temos que falar primeiro do conteúdo, da forma, não é? E o estilo. Então, nós temos um próprio estilo de fazer arte, temos uma forma e temos um conteúdo próprio na arte africana. É por isso que você vê que a música africana dificilmente se consegue pautar essa música africana, porque é uma música feita, portanto, onde a sua base, a base da nossa música não é o quarteto sincopato de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não é uma música assim. Nós temos, portanto, uma outra forma de fazer a nossa música que tem a base portanto, da percussão. Por isso é que o europeu diz que não é possível fazer a notação da percussão. Por quê? Porque não é a forma dele fazer a música, não é a nossa forma de fazer a música, ok? Tem um outro, aquilo que se chama, tem um outro beat. Por isso é que se fala hoje em dia do afrobeat. E o afrobeat é o beat que está em todos os beats de todos os tipos de música do mundo, ok? Mesmo até a música clássica europeia só ganha força depois de um africano ter colocado lá as mãos na música clássica. Sabe quem foi? Ludwig van Beethoven. Foi um preto, filho de uma preta e de um branco, ok? Ludwig van Beethoven não foi esse que a gente está a dizer que é, ok? E vais ver os instrumentos de música. Os instrumentos de música da Europa, mesmo até a tal música clássica, só evoluem quando eles vêm ter contato com a marimba e criam o piano. Ok? Quando o nosso cacoche daqui de Angola vai permitir que surja o violino lá em cima. Ok? Então, nós temos sim uma identidade artística africana que começa no conteúdo, no estilo e na forma de fazer essa arte. Em todas as perspectivas ou em todas as manifestações artísticas. O negro ser chamado de preto não é meio ofensivo? O que acha sobre as pessoas se sentirem ofendidos? É o seguinte, a questão da linguagem nunca foram os pretos que criaram o racismo. O racismo é uma construção feita pelo Ocidente e pelo Oriente desde há 4.000 a 5.000 anos antes de Jesus Cristo, ok? Quando esses povos começam a ganhar alguma notoriedade no espaço geográfico mundial. Quer saber sobre isso? Aconselho a todos a lerem um livro, os livros sobre o racismo do professor Carlos Moore. O professor Carlos Moore, nesse momento, para mim, é a maior autoridade do mundo a falar sobre essa questão sobre o racismo. São livros extraordinários. A questão é, a palavra preto, nós sempre nos chamamos, nós os pretos nunca tivemos problema de nos chamarmos de preto. Veja a primeira civilização do mundo, eles chamavam de Kemetu. A terra era chamada de Kemet. Kem quer dizer preto, ok? Preto como carvão. Itá quer dizer terra, era o nome do Antigo Egito. Agora, os gregos criaram a palavra níger. Níger, que quer dizer, de onde se origina a palavra negro, que quer dizer mau, que quer dizer demoníaco, que quer dizer, portanto, alguém sem alma, que quer dizer tudo que é mau, ok? Então, sim, os pretos deviam se ofenderem, ser chamados de negros e não de pretos, porque preto, oscuro, é o tom, é a tonalidade da minha cor, que é normal, ok? E nós nos chamávamos assim, ok? Não há essa... nós, os pretos, não temos que ter o preconceito de sermos chamados pretos, porque mesmo nós próprios nos chamávamos de preto. A própria palavra núbia vem de nuba, que quer dizer preto, ok? Por exemplo, nós falávamos ovimbundo. Para além de falar ovimbundo, não é? Para além de ovimbundo, chimbundo, significar centro, coração, também significa preto, ok? Portanto, não há esse problema de nós nos chamarmos pretos. Boa. Quanto à questão da globalização, nesse caso, a internacionalização das artes africanas acabam por ser um ganho ou um risco à perda da nossa essência? Olha, me trouxe uma pergunta muito boa, e essa é uma pergunta de caráter geopolítico e caráter econômico. Veja o seguinte, internacionalização das artes africanas.
Eu vou fazer uma pergunta retórica que não precisa responder, porque eu vou responder a pergunta que me colocou. Internacionalização em relação a quem e a quê? Será que existe a africanização das artes europeias? Será que existe a africanização das artes orientais? O grande problema que se põe aqui é o seguinte: quando o Ocidente, por isso é que eu falei de duas questões importantes, uma é escravatura e a outra é colonização. A colonização, que é uma empresa religiosa, não é? Portanto, que teve dois braços, o braço militar e o braço administrativo, fez com que, depois da Europa ter dominado militarmente, ou seja, aquilo que Cheikh Anta Diop chama o espaço meridional, o espaço nórdico, ter dominado o espaço meridional e um pouco o espaço ocidental, o espaço oriental, o europeu decidiu, através do eurocentrismo, ser o centro do mundo e começou a usar termos tais que universalização ou, por exemplo, cultura universal. Não existe cultura universal. Quando se fala de cultura universal, está-se falando da cultura europeia. O chinês, veja que hoje a China é uma das maiores potências do mundo, pelo menos economicamente já é a maior potência do mundo. Você não está a ver a China a obrigar os outros povos a terem a sua própria cultura. Não. A China respeita os outros povos. Tal como nós africanos, quando dominamos um dia o mundo, respeitamos os outros povos. Então, quando se faz a dominação do mundo, o Ocidente decide primeiro, ou seja, para explicar melhor isso, é preciso dizer o seguinte: sempre que há colonização, e dizia já o grande presidente, o grande pai da independência moçambicana, de Moçambique, portanto, Samora Machel, dizia o seguinte: não existe colonização que é humana, não existe colonização que é benéfica, não existe colonização que é construtiva e que é boa. Não tem. O que o colono faz quando chega num sítio, num lugar? A primeira coisa que ele faz é apagar a identidade desse povo, tirando a língua, mudando o nome de cada coisa, impondo a sua própria religião. Ora, portanto, o que vai acontecer? Se ver o discurso do rei Leopoldo, você vai ver o que ele aconselha sobre as artes africanas. Ou seja, as artes africanas, quando o Ocidente vem para aqui, acontece uma coisa muito importante. Por exemplo, aqui no espaço que é hoje Angola, mas que antes albergava vários espaços políticos. Estou a falar do espaço político do Congo de Antótila. Não é Reino do Congo, porque nunca existiu isso de Reino do Congo. Para haver reino tem que haver igreja, ok? Para nós era Congo de Antótila. No Congo de Antótila aconteceu uma coisa que a igreja fez. Foi a queima, aquilo que se chamou de queima da Casa dos Ídolos, ou Unzimbunzico. Ele mandou queimar, o Ocidente mandou queimar, os religiosos católicos mandaram queimar todas as nossas esculturas e proibir as nossas esculturas. Por quê? Por causa das funções que a nossa escultura tinha, que está dentro das funções da arte. Porque é preciso falar das funções da arte. Uma das funções da arte é a função mágico-mítico-religiosa. As nossas esculturas, que eram esculturas que tinham a função ligada à nossa religiosidade, à nossa divindade, elas vão ser queimadas, vão ser destruídas. Parte dessas esculturas vão ser levadas sob orientação. Se ver o discurso do rei Leopoldo sobre as artes africanas, ele orienta a levar essas artes para fora, ou seja, para a Europa, perdão, e lá na Europa elas são colocadas em museus. São colocadas nos museus como o quê? Como, portanto, prisioneiros de guerra. Você me pergunta sobre a internacionalização das artes. Você sabe por que a arte europeia, a partir do século XX, conseguiu ter uma maior expansão? Simples, o roubo de arte africana. O que Picasso fez? Sabias que o surrealismo, até o surrealismo do Salvador Dalí é baseado em arte africana?
Sabias que o cubismo e o expressionismo é baseado em arte africana? Vai ler o livro de Rubin, não é? Primitivism in 20th Century Arts. Você vai ver que ele demonstra, foi o maior conservador do museu do MoMA, não é? Do museu de arte, do maior museu de arte moderna do mundo, que está em Nova York. Sabia que ele demonstrou por A mais B que toda a arte europeia que nós temos hoje são nas artes plásticas. Os movimentos artísticos é tudo fake news. A Europa não fez nada a nível da arte. Vai ver a música europeia. A maior parte dos grandes hits, a chamada world music, não é música africana, que ele chamou de world music, não é? Os maiores autores da música hoje no mundo, os maiores estilos da chamada música ocidental, não foram inspirados na música africana. Então, por que o africano tem que... como é que a sua pergunta foi? Universalizar isso? Sim, quanto à questão da globalização. Sim. Nós temos que estar nos espaços centrais da arte europeia. Sabia que aqueles espaços que nós estamos a ter ali, nós não temos, nesses espaços que a gente diz que estamos, não temos espaço nenhum deles, em nenhum desses espaços, se me permita a redundância, vou repetir, nesses espaços que se dizem que a gente tem que estar, a gente não tem espaço algum. Okay. Vou lhe mostrar um facto provado nisso. Veja a luta que o irmão Sindica do Colo, não é? Que descansa em força junto dos nossos ancestrais, fez para as nossas artes serem reconhecidas. Depois da morte dele, vê se ainda continua as nossas artes a serem reconhecidas lá na Europa. Não tem isso. Eu já quis fazer uma pergunta relacionada mesmo ao Sindica do Colo. Sendo ele um dos grandes colecionadores de artes, né, em África e no mundo, se não me engano, como é que ficaram todas essas obras colecionadas por ele, a organização? Ainda tem andado ou... Bom, eu felizmente não gosto de falar aquilo que não sei, não acompanho hoje como é que o acervo, não é? Do irmão Sindica está, até porque algumas coisas ficaram desencontradas por causa também do ambiente político, não é? Nós soubemos que a sua esposa, que é filha de um dos líderes, uma das filhas do antigo presidente falecido, José Eduardo dos Santos, que descansa em força junto dos nossos ancestrais, está, portanto, desavinda com o atual sistema que governa no país, ou atual governo no país, e penso que seria a família Sindica e ela concretamente a melhor pessoa a falar disso. Acho que não sei também como é que ficou a Trienal de Luanda, não é? Que era dirigida pelo mestre Fernando Alvim, então não vou colocar muito a seara aí nesse momento, não sei como é que anda sinceramente, mas até onde eu acompanhei o trabalho do irmão Sindica, até a sua grande exposição na Europa, onde ele fez um discurso retumbante, um discurso que eu sei que muita gente lá não gostou e muitos daqui também não gostaram, porque nós temos aqui ainda muitos africanos que continuam a se sustentar na narrativa que a África não fez nada, que a África continua atrasada, não é? Sei que muitos não gostaram daquele discurso. Em todas as manifestações artísticas, eu vou começar pela música. Quantas boas gravadoras nós temos, por exemplo, aqui em Angola e aqui em África? Os nossos artistas quase sempre vão masterizar as suas músicas lá fora. O mercado do cinema não funciona. Nós temos grandes realizadores, bons realizadores, como por exemplo, vou falar aqui do caso do meu amigo, o de Kizeko Matuzeye, o Mauete Paciência, com quem eu já trabalhei, e muitos outros. Veja, os filmes deles têm realmente saída. Aqui, por exemplo, dentro do próprio país, não vejo, não é? Nós temos um mercado de cinema muito fraco. Apesar de que temos algumas plataformas que apoiam alguns festivais de cinema,
algumas plataformas empresariais que apoiam alguns festivais de cinema, e não vou citar aqui o nome dessas plataformas, porque nesse momento não estão nos pagando a publicidade, não é? E agora você se fala só um bocadinho de uma coisa que alguém acha que falaste à toa, já te põe um processo, né? Agora está na moda. Mas nós vemos no mercado do cinema, não funciona. Vamos ver no mercado das artes plásticas. Pior, nós não temos um mercado das artes plásticas forte. Nós temos, por exemplo, instituições que continuam fracas, por exemplo, como a UNAP, as próprias nossas instituições acadêmicas das artes não têm a visualização e a visibilidade que devem ter. Há um fraco investimento nas artes. Portanto, na área do teatro, nós vemos, se não for o Horizonte Zingambandi, que fala, e mais um ou outro grupo, não é? Nós não temos aqui um mercado forte, primeiro, a nível nacional, a nível regional, não vemos um mercado que vemos circulação de obras de arte em todas as manifestações artísticas que, por exemplo, é sonante e que os artistas vivam realmente disso. Não temos isso. Infelizmente, ainda no nosso mercado artístico, é o mercado do QI, do quem indica. E sabes quem é o quem indica aqui? É o partido político que está na posição, seja em Angola, seja no Congo Democrático, seja no Congo Brazzaville, seja no Zimbábue, seja na Namíbia, seja onde que for, normalmente é o sistema político. Então, o artista vive refém do sistema político. Por quê? Porque não existe, de facto, uma democracia econômica, uma democracia artística como devia haver. Já estamos na reta final. Antes de irmos para as últimas perguntas, eu gostaria de questionar, vejo que está usando um fio ou colar, não sei como é que eu chamo, com certeza é uma obra de arte africana. O que é que significa isso? Muito bem, a imagem que eu uso aqui à frente, não é? No meu peito, chama-se Ankh. Ankh é, portanto, o termo quemético antigo para alguns egípcios, não é? Mas para nós que estudamos a nossa civilização é Kemet e não Egito. Egito é uma corruptela grega de Et-Kapta, que quer dizer casa de Ptah, porque Ptah era justamente a grande divindade que tutelava os artistas. Portanto, o Ankh quer dizer vida, não é? Vida é a chave da vida, a vida plena, a vida no plano manifesto e no imanifesto. Aqui no Ankh nós temos, portanto, o Shem, a eternidade, e o Af, que quer dizer a continuidade. Então, aqui nós temos no Ankh os 3 níveis da vida. Temos, portanto, a mãe, que está em cima, Nut. Temos, portanto, o filho, Shu, não é? Que está com as mãos assim. E temos, portanto, Geb, que é o pai. Nós temos aqui os 3 planos da vida. No Ankh nós temos também as 4 sílabas, os 4 elementos que constituem o grande universo, multiverso. Temos também aqui no Ankh, e esse símbolo Ankh não é só egípcio, no Congo de Antótila se chamava-se, portanto, de Conga, que era a cruz do amor ou a cruz da vida. Aqui também que estava ligado ao Dikenga. No Ghana é conhecido como Nkwa. Temos também aqui a imagem de um homem, ou de um ser humano, ou de uma mulher, com as mãos abertas, ligando, portanto, o céu que está lá em cima e a terra. O CEARTE acaba por realizar a exposição de arte, isto no Museu de Ferro, onde vimos vários estudantes expor suas artes e alguns artistas já conceituados no mercado nacional. O que é que acha sobre isso? Olha, é louvável, estão de parabéns, eu também faço parte do CEARTE, não é? Estamos todos de parabéns. Portanto, é uma iniciativa de alto nível que deve ser, portanto, muito apoiada. Nós fizemos aquela exposição quase sem apoio institucional nenhum, quase sem patrocinadores, não é? E é iniciativa da coordenação das artes plásticas. Já há um ano e meio que nós temos feito exposições naquela casa, no Palácio de Ferro, com o objetivo de mostrar à comunidade acadêmica, não só, que a escola realmente produz, que nós produzimos técnicos de arte,
de que a nossa escola realmente é uma escola técnico-profissional e, portanto, que nós temos feito bem o nosso trabalho. Boa. Já assim, bem breve, eu vi que o professor trouxe uma bandeira, portanto, gostaria que explicasse o significado. Podemos expor aqui a bandeira? Muito bem. A nossa bandeira, eu não vou hoje concretamente falar sobre o significado dela. Ok. Eu vou deixar para o fim. Eu vou dizer o porquê que nós fizemos essa bandeira. Ok. Nós fizemos essa bandeira por orientação ancestral. Ela traz aqui 4 símbolos, 4 grandes símbolos da nossa cultura. O Anki, que é da civilização Kemet. Um Tangwa, não é? Em verde, ou Chinguelenguele. Portanto, o Dikenga, que é o círculo com os 4 pontos, não é? Okay. Temos aqui escrito justiça, não é? Maat, e aqui Otep, a paz, e aqui dotado de vida. E aqui a minha assinatura divina. As pessoas perguntarão como assinatura divina. Isso justamente porque, como disse no início, sou fundador de uma de uma escola espiritual africana, não é? Onde o grande mestre, portanto, das várias ordens, tem cada um de nós, cada grande mestre tem uma assinatura divina, tal como se fazia nas nossas escolas africanas anteriormente, antes do Ocidente aqui chegar. Portanto, esta bandeira nos foi mandada fazer com o objetivo de mostrar que não existe maior pátria de um povo do que a sua pátria cultural. Nós tivemos acontecimentos muito trágicos nos dias 28, 29, no dia 29, 30 e 31 de julho, onde nós vimos irmãos a matarem outros irmãos, onde nós vimos irmãs e irmãs a roubarem comida em estabelecimentos comerciais, onde nós vimos o silêncio daqueles que governam, não é? Portanto, nossos ancestrais nos orientaram a levar essa bandeira conosco para recordar aos nossos semelhantes, aos nossos compatriotas, de que só se vai construir efetivamente uma nação quando nós tivermos os nossos marcos culturais. Sobre a nossa bandeira, eu vou falar quando terminar, portanto, este percurso de 30 dias de eu andar com ela. Depois nós podemos vir num programa e falarmos concretamente disso e sucintamente disso. Certo. Últimas palavras, o que é que diz, o que é que tem a dizer, o que conselho tem a dar aos jovens estudantes de artes e aos fazedores de artes no geral? Olha, antes de eu dar os conselhos, eu gostaria de voltar à nossa pergunta inicial sobre a origem das artes, mas vou ser muito sucinto. Atenção, o primeiro lugar do mundo onde nós encontramos a arte enquanto profissão institucionalizada foi no Antigo Egito. O primeiro lugar do mundo, onde nós encontramos a palavra arte, ou um significado de palavra para arte no Antigo Egito, que nós encontramos a palavra genuti, ok? Ou sesh kadut. Genuti ou sesh kadut. E foi lá a primeira vez, também no Antigo Egito, que se escreveu o primeiro documento sobre arte no mundo em 2050, antes de Jesus Cristo, na vigência do faraó Mentuhotep. Portanto, a arte enquanto profissão institucional surgiu primeiramente em África. Por isso é que nós dissemos que a origem da arte é em África. Quem quiser estudar sobre isso, baixa a revista Anki. Eu penso que é a revista Anki número 12, não é? La Revue Anki, e vai encontrar lá o artigo. Há um artigo interessante escrito pelo professor Teofilo Benga, a quem eu apresento as minhas reverências. Portanto, o conselho agora que eu deixo a todo artista africano e jovem artista africano e angolano. Primeiro, a maior dimensão do ser humano é a dimensão cultural. E na dimensão cultural, a maior dimensão é a arte. Só são conhecidas as grandes civilizações do mundo por causa da arte. Veja, a arte tem uma multifunção que começa desde a função expressiva da vida até a função tecnológica. Ninguém aqui neste mundo consegue viver sem os artistas. Normalmente nós somos os primeiros a entrar e os últimos a sair.
E o primeiro grande espetáculo, quem nos apresenta é a nossa mãe, ok? Quando está a nos ninar, quando a gente começa a chorar por causa da frustração de ter saído da barriga dela, ela quando está a nos ninar, ela canta para nós, dança para nós, para organizar o que é o nosso subconsciente. A arte tem esse papel de organizar, de educar, de instruir, de ilustrar, de venerar, etc. Então, os artistas têm que deixar de se ver como pedintes. Nós somos os especialistas mais elevados nesse planeta. Qualquer pessoa que tem consciência sabe disso. Qualquer um de nós precisa de ter uma música, de escutar uma música. Qualquer um de nós precisa de ler um bom livro. Qualquer um de nós precisa das imagens organizadas, não é? Absolutamente tudo o artista é quem faz. Então, que os jovens artistas estudem, mas sobretudo façam uma arte de acordo com a nossa identidade. Existem 3 pessoas que dominam quase de forma absoluta no mundo e são fundamentais. Primeiro, o médico, porque te dá vida e tira a vida, não é? Segundo, o professor, porque o professor é que forja as próximas gerações e aquilo que um professor dizer vai ficar para todo sempre. E sabes qual é o terceiro profissional? É o artista. Okay. Porque o artista entra na tua vida sem pedir licença. O artista, basta você escutar uma música, mesmo se você não sabe a língua que ele está a falar, você começa logo a abanar. Quem lê um livro nunca será a mesma pessoa. Quem vê um filme vai ser influenciado para todo sempre. Então o artista tem uma grande responsabilidade, que é de educar, formar, educar, formar, educar, formar e por fim influenciar. Então você artista precisa saber o que é que você está a fazer que vai influenciar para daqui a 100, 200 anos. E enquanto artista africano, aconselho os artistas africanos a corrigirem essa narrativa de colonização, de imperfeição e de que nós os africanos não conseguimos fazer nada. O cinema tem uma responsabilidade fundamental, a música uma responsabilidade fundamental, as artes plásticas uma responsabilidade fundamental, a dança uma responsabilidade fundamental nessa perspectiva de criar novas narrativas para a África. Muito bem, e assim foi mais um DjangoCast. Espero que tenhas gostado do conteúdo e se sim ou não, escreva nos comentários o que é que tu achou e com certeza estaremos aqui com o professor Vidal numa outra ocasião para falar novamente sobre este tema que é a arte africana. Obrigado, professor Vidal, por ter aceito o convite e chegamos ao final. Matondo, Ngasakidila e bom trabalho para vocês, muito sucesso na vossa atividade. Nguna Sapuila, Ndapandula.